A penitenciária de Cedarwood era uma construção antiga, erguida no início do século XX. Seus muros de pedra grossa, cobertos por musgo e trepadeiras, pareciam absorver os ecos dos gritos e suspiros de décadas de sofrimento. O corredor da morte, apelidado pelos prisioneiros de O Último Caminho, era o local onde os homens aguardavam o veredicto final de suas vidas. Ninguém saía de lá vivo. Era um lugar de condenação, onde o tempo parecia se arrastar e a esperança se desfazia. Com cada dia que passava, Walter Grayson, o chefe dos guardas da prisão, caminhava pelo corredor com passos firmes, o olhar cansado, mas atento. Aos 48 anos, ele já tinha visto de tudo. Como veterano da Segunda Guerra Mundial, o peso de inúmeras vidas perdidas durante o conflito ainda o assombrava. Esse peso o seguia até o corredor da morte, onde ele comandava sua equipe de guardas. Para ele, cada prisioneiro ali era apenas mais um número, uma sentença a ser cumprida. Mas mesmo com a dureza que a profissão exigia, Walter nunca se acostumou com o odor de desespero e arrependimento que permeava aquele lugar. Era uma manhã quente de verão, quando Samuel Hart foi trazido para a prisão. Samuel era um homem alto, de ombros largos e expressão suave, que contrastava com o medo e a hostilidade comuns entre os prisioneiros recém-chegados. Ele tinha os olhos profundos e serenos de quem já havia visto e vivido demais. Ele entrou na penitenciária sem fazer um único movimento brusco, sem olhar para os lados. Os outros prisioneiros observavam-no com desconfiança, como se algo nele os incomodasse profundamente. Mas Samuel não parecia perceber. O caso de Samuel estava longe de ser simples. Ele fora condenado à morte pelo assassinato de Lily Monroe, uma jovem mulher que foi encontrada morta em circunstâncias horríveis, uma semana antes de sua prisão. Samuel era o principal suspeito, visto em suas proximidades na noite do crime, e havia sido encontrado com suas mãos ensanguentadas. Apesar de alegar inocência, a acusação contra ele parecia irrefutável. O julgamento fora rápido, e o veredito, um reflexo do julgamento apressado, foi igualmente implacável. Morte por enforcamento. Walter observou Samuel sendo colocado em sua cela, a última antes da execução. Não era o tipo de prisioneiro que ele costumava ver com raiva ou ressentimento nos olhos. Havia algo em Samuel que o fazia parecer diferente. Não era apenas sua calma inusitada. Era como se ele tivesse uma presença quase sobrenatural. Algo que parecia transcender a condição de prisioneiro. Nos dias seguintes, Walter se viu vigiando Samuel com mais atenção. Ele não fazia questão de falar muito, mas sempre que olhava para os outros prisioneiros, seus olhos se fixavam em um ponto distante, como se buscassem algo além das paredes da cela. Ele parecia ter uma sabedoria que o tornava, paradoxalmente, mais humano e distante ao mesmo tempo. Era o terceiro dia desde sua chegada quando os primeiros sinais começaram a aparecer. Carl Spencer, um dos guardas mais jovens e mais céticos, estava com um forte resfriado, a febre alta e a garganta dolorida. Ele se aproximou de Samuel, que estava sentado em seu banco de madeira, os olhos fixos em nada. Carl, sem saber porquê, sentiu uma necessidade estranha de pedir ajuda a Samuel, embora soubesse que isso era impensável. Um pedido insensato a um homem acusado de um crime hediondo. "Você pode me ajudar?" perguntou Carl, a voz rouca. Samuel olhou-o sem pressa. "Você está em sofrimento, Carl", disse com uma suavidade inesperada. "Mas a cura vem de dentro, não de mim." E como se fosse um reflexo, Samuel estendeu sua mão em direção ao guarda. Hesitante, Carl tocou-a, esperando algo inusitado acontecer. Mas o que ocorreu foi ainda mais impressionante. A dor em sua garganta desapareceu imediatamente. A febre que o consumia há dias sumiu, e uma sensação de frescor tomou seu corpo. Carl recuou rapidamente, sua mente tentando processar o impossível. Ele ficou em silêncio,
observando Samuel enquanto o prisioneiro voltava a seu estado sereno e inabalável. O que tinha acontecido? Samuel sabia algo que ele não compreendia. Algo profundo e insondável. Nos dias seguintes, os rumores começaram a se espalhar entre os outros guardas. Alguns afirmaram que o prisioneiro era uma espécie de curandeiro. Outros céticos riam e chamavam isso de superstição. Mas Walter, que já presenciara muitas coisas em sua vida, não podia deixar de se perguntar se havia algo mais naquela história. Ele começava a sentir um peso no peito, uma inquietação crescente. Algo estava errado, mas ele não conseguia definir exatamente o que. Walter decidiu fazer o que sempre fazia quando o incógnito o atormentava: investigar. Ele vasculhou os arquivos de Samuel, buscando qualquer pista que pudesse esclarecer seu mistério. Porém, quanto mais ele investigava, mais as inconsistências se acumulavam. As evidências contra Samuel eram fracas, e havia indícios claros de que o julgamento fora injusto. Mas o que mais o perturbava era o fato de Samuel nunca ter se defendido. Ele aceitava sua condenação com uma calma quase sobrenatural. Em uma noite fria, enquanto Walter caminhava pelo corredor, ele foi interrompido por um chamado. Era Samuel, de pé em sua cela, olhando para ele com aqueles olhos profundos e, ao mesmo tempo, angustiados. Você está buscando algo, Walter, mas talvez ao procurar demais, você perca o que já está diante de seus olhos. Essas palavras ficaram com Walter durante toda a noite. Ele não sabia o que significavam, mas sentia que estavam ligadas a algo maior, algo que ele ainda não conseguia entender. Enquanto os dias seguem no corredor da morte, Walter começa a ficar obcecado pela figura enigmática de Samuel Hart. O comportamento sereno e a presença imensa do prisioneiro mexem com os sentimentos do chefe dos guardas. Samuel não se comporta como os outros condenados. Ele não resiste aos guardas nem tenta lutar contra a condenação. Ele não é apenas um prisioneiro, mas alguém com um poder que parece desafiar a própria lógica da prisão. A tranquilidade de Samuel parece, de algum modo, transitar para os outros ao seu redor. O guardião Robert, conhecido por sua arrogância e insensibilidade, começa a tratar os prisioneiros com um pouco mais de compaixão, e a enfermeira Linda, que costuma se afastar dos presos, passa a dedicar mais tempo a ouvir suas histórias e aliviar suas dores. A mudança nos outros guardas e funcionários da prisão começa a ser notada por Walter, mas ele permanece cético quanto à origem desses milagres. Uma noite, enquanto ele e Samuel conversam durante a ronda, Walter decide perguntar diretamente sobre os milagres que Samuel parece realizar. Samuel, com sua voz grave e suave, revela: às vezes é preciso tocar o sofrimento de outros para compreendê-los. Quando toco alguém, sinto suas dores, seus medos, suas esperanças. Isso me consome, mas também me permite aliviar. É o meu fardo. Walter, embora tocado pela sinceridade de Samuel, ainda tem dúvidas sobre suas intenções. Ele não entende como um homem capaz de realizar milagres pode ser tão tranquilo diante de uma condenação tão grave. A curiosidade de Walter se transforma em um desejo de descobrir a verdade por trás do crime de Samuel. Walter começa a investigar o caso de Samuel Hart, e as primeiras revelações o perturbam. Ele descobre que o julgamento de Samuel foi apressado. Não havia evidências substanciais de que ele tivesse cometido o assassinato da jovem Emily Reynolds, mas uma testemunha ocular afirmou tê-lo visto no local do crime. No entanto, a testemunha, um ex-namorado da vítima, tinha antecedentes criminais e uma história de violência, algo que foi deliberadamente omitido durante o julgamento. Walter busca também informações sobre o advogado de defesa de Samuel, mas descobre que ele foi negligente em sua defesa, sem contestar as provas, e não apresentando testemunhas que poderiam provar a inocência de Samuel.
Ao aprofundar suas investigações, Walter fica ainda mais chocado ao descobrir que Emily Reynolds, a vítima, havia sido vista na noite de sua morte com um misterioso homem desconhecido. Mas essa informação foi ignorada pela polícia. Os documentos judiciais parecem cada vez mais manipulados e falhos, mas uma parte de Walter ainda hesita. A dúvida sobre Samuel, por mais que sua bondade se manifeste a cada gesto, permanece. Poderia ele ter cometido um crime tão horrível e, ao mesmo tempo, ser um ser iluminado? Uma noite depois de um dia de vigilância e intensa pesquisa, Walter decide confrontar Samuel. Eles se encontram no escritório do chefe dos guardas. Walter começa a falar, com uma voz tensa. Samuel, eu tenho que saber. Se você não cometeu esse crime, se você é inocente, o que está fazendo aqui? Por que não luta para se salvar? Samuel, olhando nos olhos de Walter, responde com uma calma desconcertante. Eu não estou aqui para me salvar, Walter. Estou aqui para fazer o que é certo. Eu sabia que, para ajudar alguém, precisaria carregar a dor e o peso da culpa de outros. Não importa o que eu fiz ou não fiz. O importante é o que eu faço agora. A resposta de Samuel deixa Walter paralisado. Samuel não nega o crime. Ele não pede para ser salvo, mas traz uma profunda sabedoria que desafia qualquer lógica de justiça humana. Nesse momento, Walter compreende que o que Samuel diz não é apenas sobre o crime, mas sobre a vida, sobre a redenção e sobre o perdão. Quando Samuel continua a falar, sua voz parece ecoar no coração de Walter. Eu aceitei a culpa não porque fosse culpado, mas porque vi algo que muitos não conseguem ver, que a verdadeira justiça não é a que é imposta, mas a que é escolhida. A verdadeira liberdade é a que vem do interior, não da condenação. Walter, agora em um dilema profundo, começa a questionar sua própria moralidade. Durante a guerra, ele cometeu atos de violência contra civis, coisas que o perseguem até hoje. Ele não se vê como alguém digno de redenção, mas é tocado pelas palavras de Samuel. A conversa termina com um silêncio pesado. Samuel se retira para sua cela, e Walter fica sozinho, refletindo sobre tudo o que ouviu. A cada dia que passa, ele sente que está cada vez mais ligado ao destino de Samuel, sem saber como salvar um homem que, talvez, não queira ser salvo. No entanto, algo começa a mudar. As noites se tornam mais pesadas para Walter, e os ecos das palavras de Samuel se transformam em um peso constante sobre seus ombros. Ele começa a perceber que sua busca pela verdade, pela justiça, não é apenas sobre Samuel. É sobre sua própria vida e sua necessidade de perdão. Enquanto o relógio na parede da prisão continua a marcar o tempo, a história de Samuel Hart começa a se entrelaçar com a história de Walter Grayson, de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. Claro, vamos expandir o capítulo 3, aprofundando mais os eventos e os dilemas que surgem à medida que os milagres de Samuel se tornam mais intensos e seus impactos começam a afetar todos ao seu redor. A confusão no corredor da morte começou de forma quase silenciosa, mas rapidamente se espalhou como fogo em palha seca. James Calloway, um prisioneiro com um histórico de violência, havia se envolvido em um altercado com outro prisioneiro, mas o confronto logo se transformou em uma tentativa desesperada de fuga. Em um momento de desespero, ele arrastou um dos guardas, o sargento Ferguson, para o chão, quebrando a perna do homem e causando um sangramento severo. As correntes dos prisioneiros foram liberadas, mas os outros guardas estavam prontos para intervir. Walter e seus colegas rapidamente dominaram a situação, mas o sargento Ferguson estava em estado crítico, sangrava profusamente, e apesar das tentativas de primeiros socorros, o risco de morte parecia iminente. Naquela noite, Samuel Hart, sentado em sua cela, observava a cena através das grades. Seus olhos eram profundos e pensativos, e seus movimentos eram lentos.
como se soubesse o que aconteceria antes mesmo de ocorrer. Ele chamou Walter com um gesto simples, um leve aceno de cabeça. Relutante, mas desesperado por uma solução, Walter se aproximou, ainda preocupado com o motim que estava se desdobrando. Você pode fazer alguma coisa? Walter perguntou, sua voz tensa e nervosa, mas também um pouco esperançosa. Ele sabia que Samuel possuía algo que ele não conseguia compreender, algo que parecia além de qualquer explicação lógica. Samuel não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para o ferido sargento Ferguson, que estava sendo carregado para fora da cena do tumulto. O sangue manchava o chão, e o ar estava carregado de um medo palpável. Com um suspiro profundo, Samuel se levantou e caminhou até a cela de Ferguson, com os olhos fixos no homem. Ele estendeu suas mãos grandes, mas cuidadosas, e tocou levemente a perna quebrada do sargento. Walter estava prestes a protestar, mas antes que ele pudesse dizer algo estranho aconteceu. Uma luz suave parecia emanar das mãos de Samuel, como se ele estivesse absorvendo a dor do outro homem. Ferguson deu um grito abafado, mas logo se acalmou. Walter assistiu em choque enquanto as feridas do sargento começavam a desaparecer diante de seus olhos. Em questão de minutos, o sangue cessou. A perna fraturada foi curada e Ferguson estava aparentemente saudável, como se nada tivesse acontecido. Isso não pode ser real. Walter murmurou, suas palavras carregadas de incredulidade. Samuel olhou para ele com um olhar vazio, como se já tivesse feito isso milhares de vezes. Ele balançou a cabeça lentamente. Tudo é real, Walter. Mas você não sabe o peso que carrego para que isso aconteça. Walter ficou em silêncio. O peso das palavras de Samuel caindo sobre ele como uma sombra. Ele nunca poderia imaginar o quanto esse poder sobrenatural pesava sobre Samuel. Cada milagre parecia drenar algo dele. Uma energia que parecia mais do que humana. Nos dias seguintes, o efeito da cura milagrosa de Samuel sobre o sargento não foi o único evento estranho. Outros prisioneiros começaram a notar algo diferente sobre Samuel. Um homem com câncer terminal, Harrison, um prisioneiro que Walter conhecia desde seus primeiros dias no corredor, aproximou-se de Samuel com uma expressão de desespero. Harrison havia aceitado sua morte iminente, mas agora, com a história do sargento em mente, ele queria tentar a última chance. Você pode curar? Harrison perguntou, seus olhos vazios de esperança. Eu não tenho mais tempo. Posso confiar em você? Samuel olhou para ele por um longo momento, os olhos profundos e tristes. Ele sabia o que viria em seguida. Com uma calma perturbadora, ele tocou o peito de Harrison, onde o câncer estava se espalhando. O processo foi doloroso, visível para todos que estavam presentes. Harrison começou a gritar, mas após o toque de Samuel, a dor desapareceu. O câncer, ao que parecia, havia sido removido. Porém, como antes, Samuel parecia exausto, como se houvesse dado algo de si a cada segundo que passava. Walter estava ali, observando, ainda atordoado, mas agora começava a entender a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Samuel não estava apenas curando fisicamente os outros. Ele estava carregando a dor deles em seu próprio corpo, absorvendo o sofrimento alheio, como se fosse um sacrifício invisível. A cada milagre, ele se tornava mais frágil, como uma vela que queimava mais rápido à medida que iluminava o caminho. Mas Samuel parecia não se importar. Ele não queria reconhecimento ou gratidão, apenas fazer o que sentia que era seu destino. Naquela noite, enquanto o corredor da morte estava em silêncio, Walter foi até a cela de Samuel angustiado e curioso. Ele precisava entender o que estava acontecendo, o que Samuel realmente era. Você não está se destruindo? Walter perguntou, sua voz tremendo. Cada vez que você cura, parece que algo em você se quebra. Por que faz isso? Samuel olhou para ele com uma calma serena, como se já soubesse as perguntas que Walter faria. Mas ainda assim, ele respondeu: Eu faço isso porque tenho que fazer.
O sofrimento das pessoas não é algo que podemos ignorar, Walter. Não quando ele é tão grande. Samuel fez uma pausa, seus olhos se tornando ainda mais profundos. Eu fui condenado por um crime que não cometi, mas no fim, talvez o meu sacrifício seja a única maneira de fazer o mundo perceber a verdade. Walter ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo as palavras de Samuel. Ele agora entendia que Samuel não era apenas um homem com dons sobrenaturais, mas um homem que havia se tornado um recipiente para o sofrimento e a dor do mundo. O peso que ele carregava era maior do que qualquer punição física. A tensão aumentava. O destino de Samuel estava selado, mas Walter sabia que algo tinha que ser feito. A justiça que Samuel procurava não estava em um tribunal, mas nas ações daqueles que o cercavam. A execução de Samuel Hart se aproxima com a mesma inevitabilidade de uma tempestade, e o corredor da morte em Cedarwood está em completo silêncio. O ritual diário de preparação para a morte de um prisioneiro ganha uma tensão diferente, como se todos soubessem que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Walter Grayson, agora com mais de 20 anos de serviço no local, se sente exausto não apenas pelo peso físico da guarda, mas pelo fardo moral que carrega. Samuel, o homem com dons impossíveis de entender, ainda está sob sua vigilância, mas agora a prisão parece menor e mais opressiva. Na véspera da execução, Walter revisita as evidências do caso de Samuel, já quase esgotado por tanto esforço. Ele vasculha novamente o processo, os depoimentos, a acusação e o erro de julgamento. Ele sabe que pode provar a inocência de Samuel, mas as leis são implacáveis. Os recursos são escassos, e o tempo, uma força que não pode ser derrotada. Walter, então, pensa em tudo o que Samuel fez, os milagres que ele realizou, como ele tocou tantas vidas em seu curto tempo ali, e se questiona se a verdadeira missão de Samuel era mesmo salvar a si mesmo ou salvar os outros. Na madrugada da execução, Walter se encontra no corredor, com o olhar fixo na porta do célula de Samuel. Ele não pode deixar de lembrar das palavras de Samuel. Eu fui enviado aqui para mostrar a todos que a luz sempre vence a escuridão. Ele sente que aquelas palavras não são apenas consolo, mas uma verdade profunda que ressoou na alma de cada homem naquele lugar. Eles estavam à beira de uma transformação, mas Walter não sabia ainda qual seria. A execução é marcada para a manhã seguinte, e uma multidão se reúne ao redor da penitenciária. Os camadas de mídia, os advogados, as famílias e os curiosos formam uma barricada emocional diante da janela da penitenciária. A sensação de despedida paira no ar. Walter não consegue evitar o sentimento de que todos os olhos estão nele. Ele sente que será o último testemunho daquilo que é mais importante naquele momento. O que realmente acontece quando alguém morre, especialmente alguém como Samuel Hart. Na sala de execução, Samuel está sentado na cadeira elétrica, o rosto calmo, como se ele não estivesse sendo levado para a morte, mas para um lugar onde finalmente encontraria paz. Walter observa de longe, seu coração pesado com a dor de não conseguir impedir o que ele sabe que é um erro. Ele sabe que Samuel não cometeu o crime, mas é claro que o homem que está diante dele não é o mesmo de quando chegou. Ele se tornou algo maior do que qualquer julgamento humano pode entender. O diretor da prisão, um homem rígido e impessoal, lê as formalidades da execução. Antes de puxar a alavanca que selaria o destino de Samuel, ele olha para o prisioneiro pela última vez. Samuel o observa com um olhar sereno, e como se sentisse a dor e a confusão de todos ao seu redor, diz: Eu fui enviado aqui para mostrar a todos que a luz sempre vence a escuridão. Cuide deles por mim, Walter. As palavras de Samuel pairam no ar como uma onda de calor, que faz todos ao redor se sentirem inexplicavelmente tocados, como se uma parte da verdade fosse revelada naquele momento. Walter sente uma sensação estranha, de paz, algo que ele nunca experimentara antes em sua carreira.
Quando a alavanca é puxada e a corrente elétrica começa a percorrer o corpo de Samuel, Walter fecha os olhos. Não por medo, mas porque ele sente que naquele exato momento, Samuel está se transformando em algo mais. A morte não era mais um fim, mas um passo para algo além. A execução, que deveria ser um ato de justiça, de punição, se transforma em um ritual de despedida que transcende a razão. À medida que Samuel cai no silêncio final, algo muda dentro de cada pessoa que testemunhou aquele evento. Walter, com lágrimas nos olhos, sente que ele não estava mais apenas observando a morte. Ele estava observando a transição de uma alma para uma eternidade pacífica. Nos dias seguintes, o efeito de Samuel sobre a prisão se espalha como fogo em palha seca. Aqueles que estavam próximos a ele, especialmente os guardas, começam a relatar sonhos estranhos, visões de luzes que curam suas feridas emocionais. Walter, profundamente tocado, começa a se afastar da prisão, mas não da missão de buscar justiça para aqueles como Samuel. Ele abandona a posição de chefe dos guardas e passa a trabalhar como defensor de prisioneiros injustiçados. A verdade sobre Samuel, embora ainda incompleta, começa a se espalhar. As evidências que Walter reuniu ganham nova relevância quando um grupo de advogados começa a reverter sentenças de prisioneiros com base em novas investigações. Samuel não era apenas uma vítima do sistema, mas um símbolo de como a verdadeira justiça nem sempre é feita nas salas de tribunal. Ele mostrou que a verdadeira redenção vem quando se olha além da superfície, para as profundezas das almas humanas. Walter, agora mais velho e mais sábio, carrega consigo o legado de Samuel Hart. Ele não fala muito sobre ele, mas em cada vida que salva, em cada injustiça que combate, ele sente a presença silenciosa de Samuel. O homem que morreu naquele corredor não era apenas um prisioneiro. Ele era uma luz que iluminou o caminho de muitos. E Walter, finalmente em paz, agora, compreende o significado de sua missão.